É isso aí, galera. Vamos aqui para a aula sobre República Populista, aqui no nosso curso Meson, sediado na cidade de Nilópolis. E preparamos um slide para vocês, mais um material de texto com atividades. E vocês, durante essa semana, aí vão ter a oportunidade de fazer essas atividades. Vamos fazer aquela divisão de telas, compartilhamento de telas aqui com vocês. E vá lá. Galera, República Populista no Brasil, 1945 até 1964, mais precisamente no dia 31 de março de 1964, quando a democracia ela foi substituída pelo regime civil-militar. Material Bizu de História. Então, galera, após 15 anos de forma ininterrupta no poder, o Getúlio Vargas ele é obrigado a deixar o cargo justamente ali naquele momento após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, uma vez que o governo do Estado Novo, que era inegavelmente um Estado autoritário, uma ditadura do Getúlio Vargas, uma ditadura pessoal, o Getúlio Vargas ele começou a ficar em descrédito, principalmente com a classe mais favorecida, uma vez que tivemos também uma situação um pouco ambígua, porque na Segunda Guerra Mundial as tropas brasileiras lutaram ao lado efetivamente dos Estados Unidos, portanto, contra o regime nazi-fascista, contra uma ditadura. E internamente, no campo político, o Getúlio Vargas ele se colocava também como um ditador, muito parecido, inclusive, com Benito Mussolini, com as mesmas características daquele regime. Então, galera, isso em 1943 já começa a ter uma grande problemática esse governo, porque surge, no ano de 43, o Manifesto dos Mineiros, proposto pelo Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, inclusive, foi dono, durante muito tempo, do Banco Nacional, aquele banco que patrocinava o Ayrton Senna. Então, esse Manifesto dos Mineiros, ele acabou ganhando muita projeção nacional e partindo para outras regiões, inclusive Rio de Janeiro e Nordeste, até que, efetivamente, o Exército ele entende que era realmente melhor o Getúlio Vargas sair do poder. Então, ele sai em 1945. Tivemos a transição, naquele momento, do José Linhares, uma vez que o Vargas era um ditador, não existia a figura do vice-presidente. O José Linhares ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. E, justamente no mesmo ano, temos uma situação inusitada, porque acontece também um novo processo eleitoral, já que o Brasil vivia num regime ditatorial. Então, esse novo processo eleitoral ele vai contar com o apoio do próprio Getúlio Vargas, por debaixo dos panos, apoiando o general Eurico Gaspar Dutra. E também um outro fato interessante é que, nesse momento, Getúlio Vargas ele também se lança à candidatura, só que dessa vez no Senado Federal. Engraçado que o Vargas ele sai da posição de presidente do Brasil por um golpe de Estado, né? Enfim, o seu governo é derrubado e, no mesmo ano, ele consegue vencer uma eleição muito tranquila para o cargo de senador. Isso prova, galera, que o sentimento, o queremismo, que era um novo grupo, né, de apoiadores do Getúlio Vargas, que exigiam a volta do Getúlio Vargas, queriam uma Constituição com o Getúlio Vargas.
Pessoal, eu só vou pedir uma coisinha para vocês. Quando vocês sinalizarem, por gentileza, fala, porque senão eu vou ter que sair desse slide. Eu não consigo ver o slide e ver o chat, não. Eu olhei ali, não sei nem quem foi, perguntou em 2 estados, né? Então, eu acho que eu entendi a pergunta. Esses 2 estados que a pergunta está se referindo é exatamente o período, aquele momento, era possível um candidato concorrer por 2 estados. O Getúlio Vargas, ele ganha as eleições sendo exatamente representado por São Paulo e Rio Grande do Sul. Inclusive, poderia até concorrer por outros estados, como foi o caso. O Vargas, aqui no Rio de Janeiro, também concorreu como deputado federal. E isso a Constituição previa. E, evidentemente, ele vai escolher representar o estado do Rio Grande do Sul, o estado que ele é nascido. Então, galera, em 45 a gente tem um processo eleitoral, eleições presidenciais e a vitória do Eurico Gaspar Dutra, um general que tinha recebido o apoio do Getúlio Vargas, o apoio político do Getúlio Vargas. Mais uma prova do que o Vargas era capaz ainda naquele momento. E, galera, não esqueçam do queremismo. O queremismo é um grupo de apoiadores de Getúlio Vargas. Esses apoiadores querem a continuidade do Getúlio Vargas no poder mediante uma nova Constituição, ok? Então vamos aí para o período do Eurico Gaspar Dutra. Bom, principais fatos do governo Dutra é exatamente o processo de redemocratização. O Brasil vivia um período ditatorial do Getúlio Vargas entre 37 e 45, era um momento onde o governo de Vargas era uma coisa bastante pessoal e era necessário uma redemocratização. E essa redemocratização ela vai ser feita através do principal artifício de uma democracia, que é uma Constituição onde os anseios populares sejam atendidos. Não só os populares, mas toda a população em geral. Então, essa Constituição ela é feita e, no ano de 1946, ela já é colocada em prática. A gente tem uma Constituição promulgada. Uma Constituição que tem como características um certo conservadorismo. Vocês vão entender isso depois. Vamos chegar lá. Uma ideia de federação, né, estados federativos. Isso quer dizer que os estados agora passariam a ter a autonomia administrativa. Vale lembrar que durante o Estado Novo, o Vargas ele liderou o processo de queima das bandeiras. Então, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Então, a queima das bandeiras simbolizava exatamente isso, o fim do federalismo e o início de uma república forte, centralizada nas mãos do presidente. Então, essa Constituição de 46, ela foi federativa, tivemos o presidencialismo, o mandato do presidente agora passaria para 5 anos, Câmara 4 anos, os deputados 4 anos, isso como funciona hoje. O Senado 8 anos, o cargo de senador 8 anos, alternando 1/3 e 2/3. O que isso significa? Significa, galera, que a cada 4 anos nós temos as eleições. Só que, no caso do Senado, tem eleições que 2 senadores são eleitos por cada estado. E tem eleições que um senador é eleito por cada estado. Nas eleições de 2018, vocês lembram que o Rio de Janeiro ele lançou 2 senadores, o Flávio Bolsonaro e o Harold de Oliveira, perfeito? O voto secreto universal para maiores de 18 anos, mulheres já votavam desde 1934 com a Constituição do Getúlio Vargas, não poderia votar analfabetos e os conscritos.
os militares que estavam prestando serviços militares obrigatórios, o famoso SMO, Serviço Militar Obrigatório, que inclusive foi criado pelo próprio Dutra. Como general, ele criou a Lei do Serviço Militar Obrigatório. Então, nós, homens, quando completamos 18 anos, nós somos obrigados a fazer o alistamento militar. Caso a gente sirva ou não, é um detalhe, mas a obrigatoriedade existe. Foi colocado em prática a volta do pluripartidarismo, porém, meus amigos, o PCB, Partido Comunista do Brasil, ele foi posto novamente na ilegalidade. Isso porque, deixa eu explicar para vocês, o Partido Comunista do Brasil, ele é fundado em 22, e durante os anos do Vargas no poder, ele teve um grande crescimento, até ele ser proibido de existir durante o Estado Novo. Antes do Vargas deixar o cargo em 45, eu disse para vocês na aula passada que o Vargas ele começa a fazer libertações democráticas. Uma delas é permitir que o PCB volte a se organizar e que o PCB tenha um candidato a presidente da República próprio. E isso é feito. E, inclusive, uma coisa bem interessante para a gente poder analisar, galera. O PCB ele teve uma votação muito expressiva nas eleições de 46. Tivemos o vencedor, esse camarada aí, o Eurico Gaspar Dutra, inquestionável. Tivemos em segundo lugar o Eduardo Gomes, o mesmo militante da revolta 18 do Forte, aquele que tomou um tiro na virilha e conseguiu sobreviver. Esse Eduardo Gomes, ele era da UDN, da União Democrática Nacional, partido de direita também, partido liberal da época. E em terceiro lugar ficou o PCB, com o Iedo Fiuza. Inclusive com uma votação bem grande. Então, o nosso Dutra, ele resolve colocar novamente o PCB na ilegalidade. Isso volta nessa questão lá em cima do nosso slide, onde está escrito liberal conservadora. Então, era uma Constituição liberal no ponto de vista da economia, mas conservadora no seguinte sentido, na continuidade de deixar o PCB à margem de todo o processo político, ok? Deixa eu ver que está aparecendo alguns barulhos aqui. O pessoal querendo entrar, né? Pronto, liberei aqui para Evelyn. A Evelyn acabou de entrar. Então, vamos que vamos. Sim. Então, existia essa questão de pluripartidarismo, porém com um pé atrás. Foi criado também a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que nesses últimos anos a gente vem escutando muito, né? Comissão Parlamentar de Inquérito é uma estrutura dentro da política brasileira que tem como principal viés a investigação sobre qualquer ato de irregularidade. Manteve essa estrutura de propriedade de terra, latifúndios, né? O que isso significa, pessoal? Significa que ainda não houve uma política voltada para a reforma agrária. Então, as estruturas de latifundiários, a estrutura agrária, ela foi mantida com a concentração fundiária ainda muito exagerada no Brasil. E manutenção dos direitos trabalhistas da era Vargas. Portanto, a CLT, que havia sido criada lá no Estado Novo, lá no período varguista, na ditadura de Vargas, ela também foi mantida. Na parte econômica, tivemos aí o início do governo Dutra,
é exatamente junto com o início da Guerra Fria. Então a gente tem uma grande bipolaridade, de um lado o capitalismo sendo representado pelos Estados Unidos e de outro lado o socialismo da União Soviética. O Dutra, a gente vê aí na imagem, ele está juntamente com o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, fazendo uma reunião, inclusive alguns acordos foram feitos nesse período envolvendo os dois países. Então a gente tem um contexto de Guerra Fria, uma bipolarização. A doutrina Truman, ela já acontece em 1947, já é o próximo presidente dos Estados Unidos, substituindo Roosevelt. A doutrina Truman, ela tem um principal viés de bloquear o avanço socialista na Europa, através do Plano Marshall, que é o plano de recuperação econômica dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, externamente, ele está alinhado com os Estados Unidos, uma política de alinhamento aos Estados Unidos. Em 1948 foi criada a Organização dos Estados Americanos, que tinha como principal viés fazer crescer ainda mais o sentimento democrático da América do Sul. E essa organização, ela foi criada em 48, como está aí no slide, e ela aconteceu em Bogotá, capital da Colômbia, no ano de 48. O Brasil de Dutra rompe com a União Soviética, rompimento unilateral. O PSB, como eu disse no outro slide, ele está na ilegalidade e os políticos, deputados eleitos pelo PCB são cassados. Portanto, como eu disse, é uma Constituição liberal, mas também conservadora. Busca para retornar ao liberalismo. O liberalismo econômico, meus amigos, é uma tônica do governo norte-americano. Então, o intuito é fazer essa aproximação com o Brasil e garantir por parte do Brasil esse grande mercado consumidor. Então, por isso, esse alinhamento com os Estados Unidos, vários empréstimos são tomados e por aí vai. Inclusive com a missão ABINC, exatamente um político norte-americano que elabora esse acordo com o governo de Dutra e esse acordo ele visa especificamente o desenvolvimento econômico, o auxílio para o desenvolvimento econômico, transformar a América do Sul numa potência capaz de bloquear a entrada do sentimento socialista aqui na América, ok? Então, é isso. Galera, rapidamente, quem tiver pedindo para entrar, eu não estou vendo aqui no slide, não dá para ver, eu só estou escutando um barulho. Abre o microfone e fala para eu poder sair aqui e liberar a entrada do aluno. Porque também, se eu ficar saindo toda hora, a gente perde o fio da meada. Então, olha só, na outra parte a gente tem Tratado de Assistência Mútua, Brasil e Estados Unidos, 1947. Opa! Alguém está com o microfone aberto aí. Está dando interferência. Estranho. Mistério. Sim, então nós estávamos falando do Tratado de Assistência Mútua. Galera, isso
é bem simples de ser explicado. O que acontece? Essa assistência norte-americana, ela visava, claro, obviamente, o pagamento da dívida, né? Então, os Estados Unidos emprestava dinheiro porque ele sabe que os juros ele vem naturalmente, e a grande questão também é a seguinte: permitir que mercadorias norte-americanas entrassem no Brasil, e realmente é o que acontece. A gente tem no Brasil ali na segunda metade dos anos 40 uma enxurrada de produto norte-americano, produtos de bens de consumo, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, carros, e isso faz um efeito tesoura na economia nacional, porque com essa enxurrada de produtos importados, naturalmente a gente tem perda gradual do poder da indústria brasileira. Então as pessoas vão dar prioridade à compra de produtos importados e não para produtos nacionais. Isso acaba tendo um custo muito grande, galera, porque o Brasil ele importava bastante, mas ele não importava mão de obra técnica. Então, quando esse produto estrangeiro dava defeito, ele ficava com defeito, não tinha ninguém para consertar. Então, sugestões para o crescimento econômico é diminuir os salários, aumentar os impostos e produzir a matéria-prima. Tudo isso, como eu disse para vocês, vai gerar uma crise econômica. O governo Dutra é um governo complicado porque ele libera bastante economia internacional. E aí, com a inflação altíssima, as classes sociais elas ficam muito distantes. É um grande alargamento das classes sociais. Então você tem a classe C muito distante da classe B, que por sua vez está muito distante da classe A. Então essas disparidades começam a acontecer no Brasil efetivamente no governo do Dutra. Crise econômica, vamos lá, importação de industrializados, exportação da matéria-prima, as reservas, em 1945, as reservas cambiais do Brasil. O Vargas deixou o Brasil com 708 milhões de dólares, ok? Pega a visão aqui, 708 milhões de dólares dentro do Tesouro Nacional, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. E apenas 2 anos depois, o que era de 708 milhões caiu para 92 milhões de reservas. Então, o Brasil ele não tinha como manter os preços dos produtos durante muito tempo devido à grande inflação, ao pagamento dos impostos e uma série de tributos que tem que ser feitos, ok? São dados que não cairá na nossa prova, evidentemente, mas é só para a gente entender como estava a economia do Brasil naquele momento. Em 5 anos de governo, os impostos dobraram e o salário mínimo não aumentou. Então, mais uma vez, fica notório que a situação das classes menos favorecidas e a disparidade entre as classes sociais. Essa informação ela é muito importante para o pessoal da ESA, que é o que acontece em relação ao plano de governo específico. Tudo isso que a gente estava falando é pautado em um plano de governo. E vai um bizu para vocês aí. Sempre que a gente falar de plano de governo, é importante a gente ter uma atenção, se possível, até mesmo decorar. Então, a gente tem o plano SALT, que é um plano onde o Dutra leva em consideração a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Ou seja, o plano SALT é uma abreviação da saúde, da alimentação, do transporte e da energia. Faltou uma coisa básica para esse plano dar certo, que é a educação. Como eu disse para vocês a respeito das importações,
quando você não tem uma mão de obra técnica qualificada, porque não existia naquela época FATEC, Cefet, não existiam essas instituições de educação técnica. Então você tinha uma enxurrada de produtos importados, só que você não tinha uma mão de obra, você não tinha como pagar para essa mão de obra fazer os reparos, e, enfim, uma série de coisas. O Plano SALT ele foi um grande fiasco, ele foi muito complicado desde a sua origem, portanto, ele não solucionou nada. Outra coisa que os alunos sempre questionam: Bruno, por que planos econômicos? Porque o maior problema do Brasil nesses períodos aí, nesses momentos, é o controle da inflação. Então, os planos econômicos, eles foram criados para resolver o que a inflação vem para prejudicar. Então, desde o encilhamento, desde o início da República, a gente tem inflações sempre elevadas. Mudando o plano econômico ou não, as inflações são sempre elevadas. Lembrando que na época do Império, a nossa inflação era em torno de 10%. Depois, já no encilhamento, essa inflação passou a 100%. Então, quer dizer, coisas completamente absurdas. E todos os planos econômicos que vieram depois também não conseguiram resolver, somente o Plano Real. A inauguração da CSN vai ser em 46, e uma outra coisa importante que foi criada no governo Dutra é a estrada Rio-São Paulo, que hoje nós conhecemos como rodovia Presidente Dutra, ligando as duas maiores capitais do Brasil, Rio e São Paulo. Mais criações: campanha para alfabetização de adultos, programas específicos, o que hoje a gente chama de EJA, né? Uma coisa mais complexa, e fechamentos de cassinos e proibição do jogo do bicho. Então, jogo do bicho e os cassinos proibidos durante o governo Dutra. Os cassinos eram liberados até esse momento, e o jogo do bicho também. Jogo do bicho, inclusive, é uma coisa até interessante. O jogo do bicho ele foi inventado lá no final do século XIX pelo Barão de Drummond, um cara vinculado ao governo. Então, jogo do bicho era uma coisa que o governo não só aprovava, como era uma coisa do governo. Mas, enfim, eu não conheço muito o jogo do bicho, então não posso falar para vocês. Até porque vocês estão vendo aí que é crime, né? Então, essa imagem é fácil, né? Essa imagem é a final da Copa do Mundo de 1950, no Maracanã, quando o Brasil perdeu para a seleção do Uruguai por 2-1, com 2 gols de Didia, fazendo aí o famoso Maracanazo. Inclusive, né, o Maracanã ele foi construído durante o governo Dutra para a Copa do Mundo de 1950. Copa do Mundo que se encerrou em 1938. Na década de 40 nós não tivemos Copa do Mundo por causa da guerra. E em 1950 foi a volta da Copa do Mundo, o torneio de futebol, só que não mais na Europa. Trouxeram para a América, para o Brasil, justamente porque a Europa, naquele momento, estava ainda se recuperando da guerra. Então, não tinha condições morais, geográficas, físicas para a realização de uma competição tão importante quanto a Copa do Mundo. Então, essa imagem aí, Copa de 50, perdida pelo Brasil para o Uruguai. Segundo título do Uruguai. Ele está de volta, galera. Getúlio Dornelles Vargas, 1951 até 54. Vargas, durante esse momento, ele está lá no Senado Federal e as campanhas à presidência da República voltam à tônica no nosso país. O Vargas volta a ser candidato pela coligação PTB-PSD e o Vargas vence a eleição, mais uma vez vencendo a eleição contra a UDN, União Democrática Nacional, mais uma vez derrotado o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, aquele mesmo da revolta 18 do Forte. Essa fase é a fase democrática do Vargas.
vai aí um bizu para vocês da ESA, essa fase é a fase em que o Vargas é eleito direto, uma eleição com aprovação do povo. O Vargas ele volta no que nós chamamos de nos braços do povo. Ele é eleito pelo povo, inclusive é a única vez que isso acontece. Em 30, com a Revolução, ele foi alçado ao poder. Em 34, ele foi eleito indiretamente. Em 37, um golpe transformando o Estado Novo. E em 51, eleito nos braços do povo. Então, nesse período, o Vargas ele tenta gradativamente fazer as lambanças que o Dutra havia feito anos antes. O Dutra abriu o Brasil para a economia de fora. O Vargas ele é um cara mais clássico, então ele tem um viés nacionalista na economia. Portanto, é uma ideia de limitar a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Enquanto o Dutra abriu o mercado internacional, o Vargas ele limita a entrada do capital internacional e ainda cria a lei de remessas de lucros, ou seja, além de coibir a entrada sistemática do dinheiro, ele também proíbe, ou pelo menos ele limita a saída de dólares para o exterior. Lei de remessa de lucros. Portanto, se há uma empresa internacional no Brasil, essa empresa não pode simplesmente tirar o seu lucro, todo o seu lucro para fora. Ele tem que ter uma reserva aqui no governo, no Brasil, para que possa pagar os impostos, fazer todo o capital de giro acontecer. Então, pessoal do vestibular, pessoal da ESA, SpaceX, entendam que o Vargas ele cria a lei de remessa de lucros, enquanto o Dutra ele não faz nenhum tipo de proibição para esse lucro sair do Brasil. E, claro, obviamente, é o que acaba acontecendo porque as pessoas estão vendo que o Brasil está em crise econômica e não vão morrer com as suas empresas aqui no Brasil, podendo levar lá para fora. Então, eles fazem isso. Então, a gente tem intervencionismo e nacionalismo versus, olha aí o X, o capital estrangeiro e a política externa. Perfeito? Então, esse capital estrangeiro, essa política externa, galera, ela é protegida pela UDN, União Democrática Nacional, um partido de forte oposição ao Getúlio Vargas. Perfeito? Gravem bem esse partido, UDN. Quando eu mandar o material para vocês do Word, vocês vão ver melhor. Vargas, então, capitais nacionais em associação com capitais internacionais. Um controle do Estado na economia. Intervenção do Estado na economia. Criação do BNDE. BNDE não está escrito errado não, galera. Banco Nacional de Desenvolvimento. Hoje, o BNDE atende pelo nome de BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Portanto, nessa época, o Vargas cria o BNDE, que tem como principal viés o quê, galera? A ajuda financeira aos estados da União, ok? Embora que hoje em dia o BNDES também está dando dinheiro para compra de... dando dinheiro para empresas privadas, para essas empresas privadas fazerem o que fazem, né? Mas isso aí não é assunto para agora. Empréstimos do BIRD. O que é BIRD? Banco Mundial. Bruno, qual é a diferença de Banco Mundial para FMI, Fundo Monetário Internacional? Primeiro, vamos na semelhança. A semelhança porque os dois órgãos emprestam dinheiro. Porém, o BIRD, o Banco Mundial, ele empresta dinheiro apenas para algumas determinadas situações. Ajuda econômica de um país na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, ok? O FMI empresta dinheiro para economia no
todo, ok? Então, o Banco Mundial, quando ele vai emprestar o dinheiro, ele pergunta, para que você quer? Ah, eu vou investir na educação. Tá, então toma. O FMI não. O FMI ele só faz o seguinte, ó, assina aqui as cartas promissórias. E aí, se você pegar o dinheiro e investir na Copa do Mundo, o problema é seu. O BIRD não funciona assim, tá? Essa é a principal diferença. Forte protecionismo e câmbio fiscal, investimento em indústrias de base, como a CSN, como a Vale do Rio Doce, através de um plano quinquenal. Olha só, o pessoal me pergunta, Bruno, qual foi o plano econômico do Vargas em 51? Plano quinquenal. Muito simples, por quê? O período de governo dele seria 5 anos, tá? Então, durante esses 5 anos, já que não havia reeleição, o Brasil iria ter esse tipo de postura na economia, perfeito? Então, o plano econômico do Dutra era plano SALT. O plano econômico do Vargas era plano quinquenal. Inclusive está até com trema aí, o trema nem existe mais. Superávit com a Guerra da Coreia, 425 milhões. Bom, a Guerra da Coreia acontece em 1953, turma. Em 1953, a Coreia ela se divide em duas. Época de Guerra Fria, Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. O Brasil, com as suas exportações, ele tem um saldo de 425 milhões de dólares. Muito importante. Só que nos próximos anos, 54, 55, 56, esse superávit ele vai virar um déficit de 286 milhões. Então, quer dizer, do céu para o inferno em pouco tempo. E aí você coloca tudo embutido, né? Corrupção, péssimo investimento, enfim, uma série de situações que a gente sabe que acontece no Brasil. Mais criações do Vargas, ó, o petróleo é nosso, um slogan muito importante para a época. E em 1951 a gente tem o primeiro projeto, a gente já considera evidentemente a criação da Petrobras em 51. Então a Petrobras é criada depois de um apelo popular muito grande. O Brasil ele comprava combustível de empresas como a Esso, como a Texaco, como a Shell. Então a gasolina sempre foi cara no Brasil. Vargas cria a Petrobras para monopolizar esse produto e tornar esse produto mais acessível, tá bom? Então, monopólio do petróleo, da pesquisa, da exploração e do refino. Em 53, a Petrobras ela tem, evidentemente, ali o início dos trabalhos, tá bom? Em 51, um projeto para a criação, e em 53, Lei 2004, a Petrobras está funcionando em pleno vapor. Projeto para a criação da Eletrobras, que só vai ser criada efetivamente em 62, já no governo João Goulart. Greve de 300 operários por melhores salários. Isso é uma coisa também notória. Plano Aranha, é um plano, mais um plano econômico que visava selecionar as importações. Portanto, o que o Brasil pode, o que o Brasil não pode importar segundo o Plano Aranha. Então, são várias coisas, não dá tempo de a gente falar tudo. O Brasil ele não pode importar coisas supérfluas, tá? O Brasil pode importar coisas de primeira necessidade. Por exemplo, maquinários para fazer as indústrias dinamizarem, isso pode ser importado. Supérfluos, como aparelho de som, rádios, telefones, enfim, liquidificador, né, essas coisas não podem ser importadas. Crescimento do trabalhismo, que é uma ideia onde há um choque entre o trabalhador e o patrão, né? Esse trabalhismo ele é muito comum na época, principalmente ali no partido do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, o partido do Getúlio Vargas, né? E talvez o
PDT, Partido Democrático, PDT, Partido Democrático dos Trabalhadores, né? Então, do Leonel Brizola. Inclusive, o Leonel Brizola se falava, né, que ele era a evolução do Vargas. Crescimento do trabalhismo, eu já li. Cancelamento pelos Estados Unidos do acordo bilateral que foi criado com o Dutra. Esse acordo, esse final do acordo, ele foi extinto, evidentemente, por conta da limitação de importações imposta pelo Getúlio Vargas e também pela Lei de Remessas de Lucros, ok? Em 54, para compensar a greve em março de 53, o então ministro do Trabalho do governo do Vargas, o João Goulart, ele aumenta o salário mínimo em 100%. Obviamente que isso vai gerar uma grande oposição, principalmente da UDN. A UDN que defende o capital internacional, que defende as grandes corporações, eles não vão aceitar que esse trabalhador ganhe os 100% de aumento. É claro que eles não vão aceitar porque eles são ruins, eles querem que o trabalhador se ferre. Eles até querem que os trabalhadores se ferrem, porém, a ideia é que se aumentar 100% de salário, como é que o patrão vai conseguir pagar esse aumento de um mês para o outro? Então a grande crítica é essa, moral da história. Essa UDN vai começar a dizer que o governo Vargas é um governo de corrupto, um governo de ladrões. O Vargas já começa a ficar um pouquinho sem saída, vai demitir o João Goulart, que é o ministro do Trabalho. Brasil, Argentina e Chile vivem um momento populista, é um momento muito forte. E esse momento muito forte de pessoas muito próximas aos governantes vai causar um temor aos Estados Unidos. Esse temor dos Estados Unidos ele vem para o DN. Então, a política norte-americana é muito próxima aos udenistas, e esses udenistas vão tentar um impeachment do Vargas em 54. Só que esse impeachment ele não passa pela Câmara, até que em agosto de 54 tem essa imagem que nós podemos ver aí, ó, o atentado na Rua Toneleiros. Esse que está sendo carregado por soldados da Força Aérea é o Carlos Lacerda, principal opositor do Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda ele era o presidente da UDN e dono do jornal Tribuna da Imprensa, um jornal muito forte aqui no Rio de Janeiro naquela época. Então, o Vargas ele se vê numa sinuca de bico, e esse cara, o Lacerda, ele acaba sofrendo um atentado que era para matá-lo, evidentemente, porém, os tiros acabam matando o major da Força Aérea, o segurança pessoal do Carlos Lacerda, que era o Rubens Vaz. Rubens Vaz morreu, Lacerda foi levado para o hospital, e ao sair do hospital ele já começava a gritar, ó, quem mandou me matar e matou o major, meu amigo, foi o Vargas. É um governo de corruptos, é um governo de salafrários, e por aí vai. A Polícia da Aeronáutica fez uma investigação, o Lacerda ele não permitiu que a Polícia Civil fizesse o inquérito. Esse inquérito foi levado até a Polícia da Aeronáutica, e a Polícia da Aeronáutica conseguiu chegar ao mandante do crime, que é o cidadão ali, ó, chamado de Gregório Fortunato, que era o chefe de segurança do Getúlio Vargas. Ele foi preso e tudo mais, e o Vargas, a partir desse momento, ele ficou numa situação muito complicada. Ele passa a sofrer uma pressão por pessoas importantes na sociedade, empresários, intelectuais, até que no jantar no dia 24/8, ele na sua mesa, reunido com o seu Estado-Maior, ele diz que a seguinte frase: do catete só sairei morto. Então, todo mundo fica assustado. O Vargas ele tinha
todo mundo sabe que o Vargas ele tinha um viés para o poder, né, para exercer o poder, e ele fala que só sairá do catete morto. E exatamente no dia 24 de 8 de 1954, ele é encontrado morto. Na verdade, na manhã do dia 25, ele é encontrado morto no seu quarto. Isso aí podemos ver que é um bilhete, um laudo, né? Aí o pijama dele, 23 de agosto de 54, ele se mata, né? Então, é só para a gente ver aqui o raciocínio. 24 do 8 é quando ele é encontrado, né? 23 é quando o ato se consome. Aí o 3 oitão, né? Um tiro no peito. E aí a teoria da conspiração fala várias e várias situações, né? Diz que o Vargas foi morto, que ele não se matou e tal. Enfim, a teoria da conspiração que a gente não tem competência para falar. Imagens da época, pessoal em prantos. Getúlio Vargas suicidou-se, então, deixando a famosa carta-testamento, explicando aí os motivos para que ele fizesse essa situação aí. Não vou ler tudo, é muita coisa. Transição, vamos lá. Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos. Café Filho era o vice do Getúlio Vargas, portanto ele assumiria naturalmente, mas ele não chega a completar o governo, não. No ano de 55 a gente tem as eleições presidenciais. Juscelino Kubitschek vence mais uma vez a UDN. Juscelino Kubitschek era vinculado ao partido de Vargas, portanto, ele seria apoiado pelo Vargas na linha de sucessão, e ele vence a eleição com 36%, não era a maioria, mas, enfim, ele vence a eleição. O Lacerda, o caso de Lacerda, esse cidadão aqui que tomou um tiro, ele vai fazer uma campanha dizendo que isso é impossível, alguém assumir com menos de 50% de votos. Então, na verdade, o Kubitschek ele não pode assumir. Então, ele vai sugerir novas eleições. Nesse determinado momento, o Café Filho, que a gente está vendo aí, ele sofre um infarto e ele é obrigado a renunciar. Então, era um período, galera, que o golpe militar quase acontece nesse momento aí. Porque tem a famosa Carta Brandi, que é colocada no jornal do Lacerda, acusando o João Goulart que tinha comprado armas para dar para os trabalhadores. Caso tivesse um golpe militar, esses trabalhadores iriam às ruas para poder lutar pela volta do governo. Então é um ambiente aí muito hostil para a política brasileira, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Café Filho renuncia, motivo do infarto. Assume o Carlos Luz, que era presidente da Câmara, que é esse cidadão aqui de baixo aqui. O Carlos Luz ele defende que haja sim uma nova eleição. O Carlos Luz ele é a favor do Lacerda, ele tem uma aproximação com o Lacerda. E aí surge a figura desse cidadão aqui, que é o general Henrique Teixeira Lott, que era ministro da guerra do Getúlio Vargas, e ele garante a posse do João Goulart, e mais, além de garantir a posse do João Goulart, ele demite o Carlos Luz do cargo que ele estava exercendo, que era o cargo de presidente da República. E ao demitir o Carlos Luz, ele coloca o Nereu Ramos. E Nereu Ramos, ele
digamos assim, ele faz ali o meio de campo até a entrega do poder para o Juscelino Kubitschek, ok? Então é um momento aí de muita intranquilidade na economia e na política brasileira. E o povo assistindo tudo bestializado. Pessoal, devido ao nosso tempo, nós vamos parar por aqui. Tá? Nosso tempo, ele, infelizmente, ele já está estourando. Tá? Então, realmente não deu para ir até o golpe civil-militar. 1 hora é muito pouco, mas na próxima semana a gente retoma aqui o raciocínio. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou parar aqui a gravação. Só um detalhezinho, isso aí vai ficar logo liberado para vocês poderem assistir quando e onde quiser. Agradecer aí o Meson, nosso curso aqui em Nilópolis, que está dando essa oportunidade para a gente continuar estudando, mesmo nesse momento difícil. Agradecer aí o Vitor, o Wanderson, por essa força. Valeu, galera!